Ele é fraco, ruim, o traço é péssimo. O VAR no futebol brasileiro, não é porque foi Corinthians, aconteceu com São Paulo, aconteceu com Palmeiras. Já aconteceu com o Santos, que absurdo. Por isso que eu não vou reclamar. Foi pro Goiás que ele deu. Pro Goiás que ele deu, é. Contra o Cruzeiro. O Cabuloso também sofreu com isso. Agora, eu vou falar uma coisa pra você. É um cara que tem que ser afastado. Sport Palmeiras era ele, né? Entendeu? Sport Palmeiras, boa. Ele foi afastado. Se você começar a pegar... Fuja do Bahia, corra do Bahia. Salve galera, sejam todos bem-vindos ao canal Bem Bahia. Eu sou o Bahia, o seu YouTube favorito. Aqui está a prova que a CBF não está nem aí para reclamações de algumas equipes, né? Para a indignação de algumas equipes, de alguns erros que acontecem aí, né, da arbitragem brasileira, e eles não estão nem aí, cara, não estão nem aí. Eu falei isso lá atrás, quando o Bahia perdeu do Grêmio. Esse cara aí daqui a 2, 3 jogos vai estar apitando outro jogo. E dito certo, cara. O Bruno Arleu já tá apitando o jogo aí, meu irmão. E já tá participando de polêmica. É o cara que meteu a mão no Bahia, meteu a mão no Sport, prejudicou o Bahia na Arena Fonte Nova contra o Corinthians, né? Um cara que já é acostumado a estar participando de polêmica. Veio de uma polêmica grande aí, onde foi massacrado aí por todo mundo, por toda a mídia brasileira de futebol. Ele foi massacrado. E depois de 3 rodadas, o cara volta a apitar Corinthians e Bragantino. Né? Cadê? Aí já começa, aí já volta participando de polêmica. Né? E aí é complicado, porque a gente vê que não adianta a gente falar de nada. A CBF vai colocar ele para apitar o próximo jogo. Um cara desse era para ir para a Série D apitar, para ser reciclado. E aí subindo de novo, dá uma chance aos que estão lá embaixo na Série C e na Série B apitando, pô. Traz um cara novo pra apitar, bota esse cara lá pra tomar esse molho, porque o cara é toda vez se envolvendo em polêmica. E agora eu vou lhe mostrar aqui mais uma polêmica que ele tá envolvido. Agora é entre Corinthians e Bragantino. Vou trazer a opinião também aí do jogo aberto aí, que opinou aí, né? Vamos trazer a opinião aí, várias opiniões, pra gente ver aí, mas já chega aí com indignação, né? Pela CBF com os times que são prejudicados. A gente perdeu 3 pontos ou 1 ponto que a gente podia ter empatado. E ficou por isso mesmo. Mas já vai deixando um like, seguindo o canal e vamos pro vídeo. O Bruno Arleu, e aí ele olha, revê as imagens e volta com a decisão de pênalti. E Eduardo Sacha, que não tem nada a ver com isso, foi lá e converteu muito bem. Começo com você, Marco Aurélio Cunha. Pênalti para o Bragantino, sim ou não? Você marcaria? Eu não marcaria não, Renata. Eu acho que foi uma jogada que não teve o impacto necessário para dar o pênalti. Acho que foi casual. Eu não daria esse pênalti, não. MMA? Tá lutando MMA? Pô, tá chutando a cabeça dele lá, doutor? Que é isso? Acho que é uma brincadeira, rapaz. Não O entra cara quer tirar a cabeça do cara Não fora. entra na do Marcelão, não, velho, você vai se queimar no programa. Eu não marcaria, Não acho que é entra, um lance muito discutível. Cabe marcar, cabe não marcar, mas eu pessoalmente não marcaria esse pênalti. Apesar de eu ter dito que o Bragantino ganhava de 2-1 e ninguém falou nada, né? Calma, doutor, calma, o programa não acabou. Não dormiu mesmo. Tá nervoso. O Flamengo fez isso com Tá ele. desde sábado angustiado, menino. Apesar de ter dito Bragantino, eu acho que esse pênalti não existiu. Cicinho, você marcaria a penalidade, sim ou não, observando bem de perto o lance? Renata, eu marcaria. Aí Claro. só a imprudência do defensor, você já vê que ele tá fora da jogada. E ele levantou o pé. Ali no mínimo é jogada perigosa. E pegou. Queira ou não, não pegou no rosto, mas pegou no peito do jogador. Teve o contato e contato é pênalti. A gente tem que falar do jogo perigoso, porque se não tivesse o contato, seria o jogo perigoso. Daí a arbitragem poderia ter marcado tiro livre indireto. Porém, como teve contato, e o defensor do Corinthians pega no jogador do Bragantino, no Vinicinho, então não é tiro livre indireto, e sim direto. Ou ele marca pênalti. Rapaz, eu acho um absurdo o Bruno de Arleu tá ali tão perto. Olha a cabeça dele, onde é que tá ali, ó. Pertinho, ele tá menos de, acho que tá uns 2 metros de distância ali, tá menos de 2 metros de distância do lance, e ele não deu pênalti na hora. O VAR teve que chamar ele. Não tem discussão, na minha opinião, se aqui foi pênalti ou não. Foi pênalti, claro. Principalmente no critério que é usado no futebol brasileiro, isso aí é muito pênalti. Eu não marco. Isso aí vai servir pra todo mundo aqui, quando ele estiver apitando. Olha só, Não, ele Renata. não marcou Não, nada, ele não né? deve. Eu não gosto Ele do não Bruno marcou Arleu de Araújo. nada, Não é um bom Quem árbitro. marcou foi o Trace. Esse é o ponto. Olha onde o árbitro tá. Vocês querem ouvir o áudio do VAR? Isso, a vergonha. comunicação? Isso. É uma Vamos vergonha. lá, então, que é um momento oportuno, antes uma de seguirmos vergonha. com as opiniões. Na hora que ele vem, ele se recolhe todo. E o contato é inevitável. Segura que eu vou checar.
Segura. O Kaká, na hora que vê que vai pegar, ele recolhe a perna. E aí existe um contato inevitável. Mas ele já tá caindo. Velocidade antes do real, contato. tá? Mas não foi pra mim faltoso. Em velocidade normal. Pra mim não Já foi tá aí? faltoso. Veja que ele chuta, atinge o braço e o peito do atacante. Pra mim, ele acerta. Calma, já avisei. Porque ele não pega a bola e ele acerta o corpo Agora do dá uma jogador, média pra tá? ver, Em velocidade dá um- normal. Isso. Aqui, ó. Ele Pronto, está na falta área. isso. Tá? Deixa ele olhar lá, calma. Arleu, Oi. vou te recomendar uma revisão para possível pênalti, tá? Do Kaká. Eu só vou checar o app rapidinho. Vou soltar o lance para você, tá? Esse é o movimento do jogador, tá? Agora eu vou colocar em velocidade normal. Tá. Pega a lateral, pega ela lateral. Pega a jogada. Isso aí. Já tá lá, Vamos pra ele. Agora é uma fechada. Já tá lá, por favor. Uma fechada? Uma fechada você Pode ser a tem, 2 uma que a gente já fechada, trabalhou? já tá A 2, eu vou te passar a 2, tá? Senta lá, senta lá. Velocidade normal, sempre normal. Ok, Ô, seguindo Traci, normal. eu vou voltar com um tiro penal sem cartão, porque pra mim é uma jogada imprudente do Kaká, ok? Perfeito, concordo. E o 14 do branco já tá tirando. Beleza. Você vê, né? É o mesmo árbitro que deu o E aí, pênalti de Ulisses? primeira Não, no não jogo foi do Bahia nada, não Grande. foi pênalti, nada. Nada, a mão dele que bate na perna do Kaká. O Kaká, você pode falar, foi imprudente, mas não houve um toque para derrubar. Porque Ah, antes Luca deu uma da voadora. da perna do Cadê Kaká, tocar na mão dele, que não foi no peito, não foi na mão, eles estão errados. Cadê a O traço é voadora? horrível. Caso passado. Uma das piores figuras Era ruim no do campo VAR. já Ele era era ruim no campo, ele é ruim no VAR, ele não tem qualificação para estar na arbitragem do futebol brasileiro. Culpa de quem o coloca lá, ele é horrível. Ele vê coisa que não existe e contra todos os clubes do futebol brasileiro. É bom ele quando o cara fala com o coração. Ele arrebenta assim, é bom, todos né? os clubes do futebol Olha, vai ser brasileiro. corintiano lá Percebeu, onde? Ceci? Fala do coração, você que fala que é pênalti, um jogador de futebol falar que isso aí é pênalti. Ah, mas não é Lógico imprudência? que não, imprudência Se eu o quê? sou o lateral do time, eu falo, meu Imprudência o quê? amigo, você é doido de fazer um trem Imprudência o desse quê? aqui? Não, dois já falaram que foi pênalti aqui, Edu e Cicinho. O Edu influenciado pelo Marcelão. Não, diretamente. isso acha que eu sou E outra, influenciado? Não, pelo eu sou Marcelão, não, sério. cara, não. Pelo Não, Cicinho, não, não, tem não, uma coisa que é Na minha opinião, Marcelo não é dupla São dois do- ex-jogadores falando São que isso aí dois é pênalti. ex-jogadores. Mas isso aí, deixa eu Dois te falar. ex-jogadores Isso aí falando você... que esse lance é pênalti. Você pode... Isso me preocupa. Mas você Você pode... nem voador, Não, né? isso me Você- preocupa. Você guarda isso. Olha esse lance aqui, Você cara. guarda isso. Se ele esticasse o pé e ele visse que não ia alcançar a bola e o adversário tava vindo correndo, ele puxasse o pé e o adversário fosse de contra a perna dele sendo puxada, pra mim não era pênalti, porque ele tá retirando o pé e o adversário é que busca o contato. Mas nessa onda aí nem deu tempo, velho. O joelho dele, a canela dele pega no braço do cara que tá na caixa dos peitos, irmão. Tá ligado? Bate em cheio, isso aí é obstrução, mano. É falta mesmo. Que essas Isso aí falas não é dele pênalti. serão usadas contra eles daqui a pouco. Não se preocupe. Então é o seguinte, não foi pênalti. Um lance absurdo, ele já dobra a perna antes do Kaká chegar nele. Você tem que ver a posição do jogador. Ele já chega dobrando, ó, dobrou. E já caiu antes do Kaká tocar. Não Ulisses. foi pênalti, lance normal. Ulisses, pode te ajudar. Olha onde o árbitro tá de laranja É. ali. Isso Ele é tá incrível, 3 onde ele metros Mas o tá. Trace Pelo chama, amor de Deus. o Trace chama o cara, aí ele fala, não foi mesmo. Não teve contato. Falar? Tem Não, tanta teve Ele polêmica não contato. na tenta carreira do recolher a Bruno perna. Abreu, que ele é um árbitro inseguro. Ele é inseguro. Não é NLA isso aí não, gente. O zagueiro poderia ter ido brigar ali Eu no não rosto. posso afirmar isso, mas ele é inseguro. Ele é fraco, ruim, o traço é péssimo. O VAR no futebol brasileiro, não é porque foi Corinthians, aconteceu com São Paulo, aconteceu com Palmeiras. Já aconteceu com Santos, absurdo. Por isso que eu não, Não, vou mas foi pro Cruzeiro. Goiás, foi pro Goiás que ele Pro Goiás que deu, é. Pro contra o Cruzeiro. O Cabuloso também sofreu com isso. Agora, eu vou falar uma coisa pra você. É um cara que tem que ser afastado. Sport Palmeiras era ele, né? Entendeu? Esporte Palmeiras, boa. Ele foi Se afastado. você começar a E aí, pegar, o ele pênalti foi do Veiga. afastado. Quer dizer, é um cara que não tem a mínima condição de apitar. E o Trace não pode ficar no VAR. O VAR do futebol brasileiro, ele serviu pra destruir Mas ele o vai futebol ficar brasileiro. onde? Que ele não apita, ele não Tem faz que ir mais nada, ele embora, só fica vai no embora. Everton Guimarães, qual é a sua visão em relação a esse lance? Pênalti ou não? Renato, algumas coisas precisam ser colocadas antes da gente falar do lance em si, né? Quando você estiver dando uma passada na rapaziada aí para opiniões, você tem que partir de doutor para doutor. Você tem que partir do doutor Marco Aurélio Cunha para o doutor Fiel, né? Porque o doutor Fiel tem que vir na sequência do doutor Marco Aurélio Cunha. O Kaká, ele é o terror da área, das áreas. Tanto da defensiva que ele joga, quanto na ofensiva, né? Porque ele costuma fazer uns gols e tal.
Nesse caso aí, meus queridos, deixa eu contar uma coisa. Não precisa arrancar a cabeça, não precisa acertar necessariamente na cabeça, no peito, no queixo. Não. Se acertar no braço, também é pênalti. Também é pênalti. E o Kaká, assim que ele ergue demais a perna, parecia que estava dançando aquele balé famoso chamado Lá. Vai ter para analisar aqui, não é uma boa aqui, para terminar aqui a nossa análise rapidinho. O que eu acho mais absurdo é ele não ter dado esse pênalti em campo, né? Eu duvido se esse lance fosse ao lado do Corinthians, se ele não apitava na mesma da hora do pênalti, esse Bruno Arleu. Sabe, se fosse ao contrário, se fosse o jogador do Bragantino ali, que é um zagueiro do Bragantino, levantasse o pé desse jeito, aqui onde ele tá, ó, rapidinho. Olha lá, onde ele tá ali de vermelho. Se fosse um jogador do Corinthians, que tivesse vamos botar aí o Yuri Alberto, que nem jogou ontem, vamos botar um exemplo, o Yuri Alberto correndo para fazer o gol, o Depay correndo para fazer o gol, e aí o zagueiro do Bragantino levantasse o pé nessa altura, ele nem ia saber se pegou ou não, ele ia marcar o pênalti. E eu falo isso com toda a certeza do mundo, porque contra o Bahia, ele deu pênalti em cima de Marcos Felipe, Marcos Felipe com o braço dobrado, o atacante do Bragantino pisou no braço do Marco Felipe, ele que pisou no braço do Marco Felipe, a bola já estava saindo já, ele pisou no braço e se jogou, e ele deu pênalti, né, em uma distância horrível. Nessa distância aí, ele estava perto lá no jogo do Bahia também, ele não deu pênalti em um lance desse aí. Se eu tô apitando, eu não sou juiz não, eu nem entendo de futebol, posso nem entender de futebol quanto esses caras entendem, mas se eu tô apitando no jogo, em um lance desse, eu dou o pênalti, só pela imprudência dele ter levantado o pé, eu já dava o pênalti, e aí eu só ia esperar o VAR ver se de fato pegou o chute nele, e se foi fora da área, porque o cara levantar um pé nessa altura aí, né, por mais que seja horrível, na minha opinião, é uma coisa patética e horrível do futebol brasileiro, os atacantes do futebol brasileiro. Essa questão de você ver que o atacante do Bragantino, o jogador do Bragantino, ele já tá dobrando o pé, quando ele vê o pé do cara em pé, ele já vai dobrando os pés dele para cair no chão. Ele já vai se atirando no chão. E muitas vezes os jogadores, não é só do Bragantino não, é de todos os times do futebol brasileiro, inclusive do Bahia. Muitas vezes o jogador, ele perde uma boa chance de gol por simular um lance de pênalti, ao invés de continuar na jogada. Mas nesse caso aí, o pé pegou nele sim. Mas aquela questão, foi um pé de obstrução. Normalmente ele bateria nesse pé aí, ele cairia para trás. Ou cairia para o lado e não para frente como ele caiu. Você vê que ele tentou simular, isso poderia prejudicar ele. Mas que foi pênalti sim. E o absurdo é que o Bruno Arleu não teve cacique, ele não teve cunhão para marcar esse pênalti aí. Ele a menos de 2 metros, né, da jogada. O VAR teve que chamar ele, o VAR salvou ele dessa vez, como tentou salvar ele do Bahia e Grêmio, e como a única vez que o VAR prejudicou ele foi contra o Sport, que ele deu aquele pênalti que ele estava a 2 metros de distância também, para o Sport Palmeiras, né, como eu digo a você, se fosse ao contrário, ele daria o pênalti, era na hora, mas como foi a favor do Bragantino, lá no Itaquerão, o Corinthians, a torcida apertando, ele não teve cacique para dar o pênalti contra o Corinthians, não. O VAR que teve que chamar. E foi pênalti sim. Todo mundo que tem de futebol, todo mundo que joga um pouco de futebol sabe que isso aí foi pênalti. Principalmente aqui no Brasil, rapaz, que qualquer lance é pênalti aí, né? E a falta não precisa arrancar a cabeça dos outros para ser pênalti aqui no Brasil, não. Entendeu? E nem com lugar nenhum, né? Aí eu vejo os pessoal reclamando de uns pênalti aí, maluco. O cara pisa no calcanhar, é pênalti. Ah, não é pênalti, é pênalti. O cara tá correndo, você vem pisando no calcanhar do cara, é pênalti, é falta. Isso aí foi pênalti sim. O que mais me deixou indignado é que o Bruno Arleu, ele precisou do VAR. Um cara desse, pô. Bota um cara desse pra apitar a Série B, velho. Bota um cara desse pra apitar a Série B, não, que a Série B ainda é forte. Bota ele pra apitar a Série D. Pega um árbitro lá da Série C, que tá se destacando, bota pra apitar a Série A, pô, pra dar uma chance a pessoas novas. Fica sempre nessa mermice, sabe? A CBF fica sempre nessa mermice desses mesmos árbitros aí, sempre errando, pô. Pega um da Série B novo que tá chegando, bota pra apitar esse jogo aí. Dá uma chance aos que estão chegando, às pessoas novas. Fica só com as mesmas caras aí, sempre errando, pô. E aí o que é que acontece? A gente vai reclamar e não dá em nada. Eu falei, velho. Eu falei na minha análise aqui daquele pênalti do Grêmio. Eu falei, eu não dou 4 jogos pra ele tá aí. Daqui a 2, 3 jogos ele já vai estar apitando outro jogo grande. E dito certo, velho. Dito certo. O cara é péssimo. O cara não tem visão de jogo, o cara é péssimo. Mas é isso aí, galera. É pra vocês verem, torcedor, que não adianta te reclamar de nada, não adianta o time reclamar, não adianta nada. Ele volta a apitar e erra de novo. E
daqui a pouco ele vai estar apitando de novo aí, né? Então é isso aí, por mais que eu acho que ele escapou do erro por causa do VAR. Mas é isso aí, galera, essa foi a minha opinião. Deixa aqui a opinião de vocês se foi pênalti esse lance do Corinthians ou se você acha aí que não foi pênalti, ele errou marcando esse pênalti. Valeu? Já vai deixando o like, seguindo o canal e valeu!